Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre Caio Coppola e um debatedor petista qualquer. E o assunto de hoje é sobre Jair Bolsonaro. Ele vai ou não vai para a posse do Donald Trump nos Estados Unidos? Isso é o que vamos ver no debate de hoje. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu gostei, o seu like. Se liga aí! Professor, Bolsonaro deve ser liberado para a posse de Trump? Sem passaporte, não tem como ir aos Estados Unidos. Olá, Basília. Olá, Caio. Tem uma situação jurídica e existe uma situação política. Eu acho que a gente precisa dividir essas duas coisas. Politicamente, é óbvio que o Bolsonaro tem todo o interesse do mundo, quer viajar para os Estados Unidos, quer bater uma foto com o Donald Trump, quer fazer política com essa imagem, quer passar uma imagem de que está fortalecido, de que a extrema-direita do mundo está fortalecida, quer passar uma imagem importante internamente no país, e isso é uma atitude legítima do ex-presidente Jair Bolsonaro. Contudo, porém, entretanto, a questão é jurídica, ou seja, ter um convite na mão para a posse lá no dia 20 de janeiro, salvo engano, do Donald Trump, não garante absolutamente nada. Aliás, a eleição dos Estados Unidos é uma eleição dos Estados Unidos, é um fato político dos Estados Unidos. Você ter um convite recebido pelo ex-presidente, anexado no processo e realizado um pedido, isso não significa absolutamente nada. A pressão que está sendo feita nesse momento, então, é política, ou seja, ele quer dizer, olha, se o ministro Alexandre de Moraes, aliás, se a Suprema Corte do Brasil negar esse pedido, tem uma gafe política. Veja, a Suprema Corte não pode tomar uma decisão, um juiz constitucional, uma Suprema Corte não pode tomar uma decisão com medo de gafe política ou coisa do gênero. Tem que olhar o inquérito, tem que verificar o que está acontecendo, quais foram as razões que levaram às negativas anteriores, se existe fato novo ou não, e tomar uma decisão, e aqui sim, nesse caso, de maneira muito emblemática, de maneira técnica com relação ao caso. Por isso que eu acho que é muito difícil, nesse exato momento, que uma decisão dessa seja tomada, porque já existem várias decisões que foram tomadas indicando exatamente isso, que não dá para liberar esse passaporte, tendo em vista que o inquérito está em andamento e existem ainda situações de risco, pelo menos avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal, e que não possibilitam a liberação do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Reforço aqui que a questão é jurídica. Se vai ter uma pressão política, se tem uma questão de gafe política, ou alguém no mundo político vai ficar ressentido, se essa imagem é ruim ou não, isso significa uma pressão política sobre a Suprema Corte do Brasil. O que o Supremo deve fazer nesse exato momento, e o ministro Alexandre de Moraes junto com a Suprema Corte, e eu tenho afirmado isso porque a decisão não é só do ministro Alexandre de Moraes, foi essa decisão de recolher o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, passou pelo crivo unânime de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. E isso não é pouca coisa. Então não é uma mera decisão individual, é uma decisão que até o momento está pautada naquilo que está acontecendo no inquérito, ressalto, que está em andamento. Portanto, pode fazer pressão política, pode fazer o discurso que quiser, o fato fundamental é que parece, ao que tudo indica, que não há fato novo ainda. Pode acontecer algum fato novo até o dia 20 de janeiro, até o dia da posse? Pode acontecer, pode terminar o inquérito, pode acontecer muitas coisas. Contudo, se não houver nenhum fato novo, não houver uma mudança específica com relação ao inquérito, vai ser muito difícil a gente ter uma decisão aqui que libere esse passaporte para que o ex-presidente Jair Bolsonaro possa fazer as suas imagens políticas com relação à eleição do do candidato, agora presidente Trump. Coppola, o Alessandro tem um ponto de argumento interessante. Ele aponta que o que mudou na condição do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses últimos tempos? Nada. A mudança, o fato político foi que lá nos Estados Unidos, Trump foi eleito mais uma vez presidente, vai comandar a Casa Branca. Então, por que Bolsonaro teria o seu passaporte liberado pelo Supremo Tribunal Federal? Na sua avaliação, Bolsonaro deve receber essa autorização da Suprema Corte e ir à posse de Trump?
Olá Basília, olá doutor Alessandro, saudações à nossa audiência. Mas o ponto é o seguinte, eu acredito que o passaporte deveria ser retornado a Jair Bolsonaro, mas não necessariamente por causa desse evento, mas aproveitando o ensejo dele, né? Afinal de contas, o inquérito ao qual o doutor Alessandro se referiu é um inquérito por tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Acontece que, pelo menos pelo que veio à luz, né, o que foi divulgado pela imprensa especializada para nós aqui do grande público, nós não temos nenhum elemento que demonstre o emprego de violência por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro nesses episódios. E o emprego de violência é um pressuposto para que esse tipo penal se concretize. Da mesma forma, o tipo penal ele só se aperfeiçoa no momento da sua execução e não dos seus atos preparatórios. O que isso quer dizer? Que se a conduta fosse classificada como uma ideação do golpe ou até mesmo um planejamento de golpe, ainda que isso fosse ventilado, ainda que isso fosse debatido, o que não parece ser o caso, ainda assim, né, não existiria tipo penal. Portanto, a conduta, ela parece absolutamente regular. Ela pode ser questionável do ponto de vista político. Olha, consultar as Forças Armadas sobre a legalidade de decretos ou de medidas de garantia de lei e da ordem e também de estado de defesa, o que inclusive pressupõe a participação de outros poderes. Isso é moralmente aceitável ou isso foi politicamente correto? Isso é outra discussão. Agora, a legalidade desses atos, aí sinto muito. A gente tem uma série de provas, pelo contrário, que corroboram que o ex-presidente não cogitou o emprego de violência, como, por exemplo, naquela ampla reunião com uma série de autoridades, servidores públicos, em que Bolsonaro é explícito, falando que jamais tomaria medida de força. Então, todos que estavam presentes lá estavam participando ou encobrindo um golpe, todos prevaricaram. Isso não faz o menor sentido com a máxima vênia aí aos nossos altos tribunais. Então, o que nós temos é que, fisicamente, o ex-presidente não participou do 8 de janeiro ou de um movimento para subverter a ordem democrática. Não incitou nada do tipo. Pelo contrário, o final do mandato dele se caracterizou por um absoluto silêncio. Não estava presente no país, estava hospitalizado e repreendeu, né, as manifestações que enveredaram aí para vandalismo no 8 de janeiro. Então, realmente, assim, parece que o ato político é muito mais a retenção do passaporte do que a sua devolução propriamente dito. E só queria, para fechar, Basília, fazer uma consideração política. Do ponto de vista político, é vantajoso para o Bolsonaro as duas situações. Tanto ir para os Estados Unidos, né, demonstrando aí seu prestígio e seu trânsito com o homem mais poderoso do mundo, como também é vantajoso politicamente para ele não comparecer, escancarando que ele é vítima de uma perseguição judicial aos moldes da que foi realizada com o próprio Donald Trump nos Estados Unidos, que também foi indiciado e sentenciado num processo conduzido, né, por magistrados potencialmente suspeitos, em que, segundo a versão dele, o aparato do Estado foi empregado para impedi-lo de participar do jogo político ou pelo menos para cercear as suas atividades políticas. Bom, a grande pergunta que fica é a seguinte: o Bolsonaro vai ou não vai para a posse do Trump? Bom, o convite já foi mandado, isso é um fato. Pelo menos é o que se anunciou, é o que se publicou, é o que a mídia, inclusive a mídia americana, noticiou, né? Que o convite foi feito para o Jair Bolsonaro e que ele foi um dos convidados aí, né? Além de outros presidentes que estão, né, em seus respectivos países como presidente, e no caso do Jair Bolsonaro, ele é um ex-presidente, né? Então ele foi também convidado como ex-presidente para a posse do Donald Trump. Esse convite foi oficialmente confirmado pela equipe, pelos advogados do Jair Bolsonaro,
e, e também confirmado pela grande mídia. Agora, existe uma narrativa por parte da esquerda tentando desqualificar esse convite, né, tentando colocar a pecha de que esse convite é um convite falso, que não existe esse convite, mas o fato é que o convite existe. A grande questão disso tudo, desse imbróglio todo, é saber se, de fato, o Bolsonaro vai poder participar da posse do Trump ou se não vai poder ir. Porque para poder ir para os Estados Unidos, o Bolsonaro tem que ter um passaporte. E todo mundo sabe que o passaporte do Jair Bolsonaro está retido. O Alexandre de Moraes, né, através dos seus inquéritos infinitos aí, reteve aí, ele está com o passaporte do Bolsonaro retido por conta aí de um desses inquéritos aí que eu já nem sei mais qual inquérito é. São tantos inquéritos aí que Bolsonaro participa de quase todos eles, né? O nome de Bolsonaro está incluso, que a gente não sabe mais em qual inquérito é que o passaporte do Bolsonaro está retido aí pelo Alexandre de Moraes. E aí a equipe do Bolsonaro já fez uma requisição, né, de liberação do passaporte, apresentou aí o convite, que o Bolsonaro recebeu, né, esse convite oficial, e está esperando um parecer do Alexandre de Moraes, um parecer da Justiça favorável à liberação do passaporte de Jair Bolsonaro para que ele possa ir à posse do Donald Trump. Caso isso não aconteça, muito provavelmente o Bolsonaro não vai poder participar. Duas coisas podem acontecer, como o próprio Caio Coppola falou no vídeo, duas possibilidades aí. Do Alexandre de Moraes não liberar o passaporte e o Bolsonaro não participar da posse. Ou do Alexandre de Moraes liberar o passaporte e dar o aval para o Bolsonaro participar da posse do Donald Trump. Nas duas possibilidades, o Bolsonaro sai ganhando, né? Porque na possibilidade de uma negativa do Alexandre de Moraes, isso vai confirmar o que toda a narrativa que vem sendo confirmada, inclusive pela mídia internacional, referente às questões autoritárias do Alexandre de Moraes. E se o Alexandre de Moraes der um parecer favorável, né, também é muito, muito interessante para o Bolsonaro, porque ele vai fazer política, ele vai estar ganhando no jogo político, fazendo relações políticas muito fortes com os Estados Unidos, com o governo de Donald Trump. Então, ele sairá muito fortalecido com uma possível aliança com os Estados Unidos. Possível não, essa aliança já existe, né? Senão o Bolsonaro nem estaria sendo convidado. Mas ele estaria fortalecendo mais ainda essa aliança aí com os Estados Unidos e com o Donald Trump, já que ele foi o presidente eleito e vai tomar posse agora no dia 20. E por isso é que seria importantíssimo a ida do Bolsonaro, já que ele foi convidado para os Estados Unidos para a posse de Donald Trump. Resta saber, então, qual será a decisão do Alexandre de Moraes referente a essa questão do Jair Bolsonaro. Eu penso que o Alexandre de Moraes não vai ceder, ele não vai liberar o Bolsonaro para ir para a posse de Donald Trump. O Alexandre de Moraes, ele tem essa característica, ele vem já mostrando essa característica, né, de peitar todo mundo, de não fazer
de não atender às demandas, as demandas e solicitações, né, dentro de todo o rito processual ali, vindo da direita, né? Então ele tem uma certa resistência, né? Principalmente quando se refere à questão do Bolsonaro ou do bolsonarismo, né? Vide vários influenciadores, vários jornalistas e até mesmo parlamentares que estão passando por situações aí tanto quanto, né, inconstitucionais, vamos colocar nesses padrões aí, porque direitos fundamentais estão sendo aí jogados à lata do lixo aí, a Constituição sendo rasgada completamente, não é isso? Então, portanto, o que vai acontecer, ninguém sabe, fica essa incógnita aí. Vamos ver qual será a decisão do Alexandre de Moraes, né? O que ele decidir é o que tem que ser acatado, porque agora no país é assim que funciona, né? O judiciário é quem governa, o judiciário é quem dá as cartas, e vamos ver o que é que vai acontecer. É isso, vamos aguardar, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Uma coisa ou outra vai favorecer o Bolsonaro, de qualquer forma, de uma forma ou de outra. Bom, por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.